Boa noite a todos, boa noite, alunos, pais de alunos, avós de alunos ou os responsáveis pelos nossos alunos da MF João 23. Eu sou o professor Will de Artes e hoje eu vou conduzir essa reunião aqui através da live, né? Nós estamos fazendo pela primeira vez uma reunião em live. Um dos motivos é a invasão de hackers, né, que nós sofremos na última reunião do Fundi 2 na semana passada, e para evitar esse tipo de constrangimento, a gente está experimentando esse novo canal. O motivo também é que a live poderá ser um dos instrumentos da gente, que a gente poderá utilizar, né, aí no caso de aulas remotas, que é o que a greve reivindica. Então, é mais uma ferramenta aí para nosso uso, né? Por isso também um motivo da gente estar experimentando assim. Vamos ver como é que vai ser a adesão aí dos nossos alunos, pais de alunos responsáveis, né? E no futuro a gente deverá ou fazer esse tipo de reunião ou voltar para outra plataforma, ok? Mas nós tivemos esse ataque de hack, não fomos só nós, né? Isso aí está sendo divulgado muito aí nas mídias sociais, e infelizmente é uma coisa que a gente não tem como prever, né? Eles atacam e a gente tenta minimizar os danos, né? Pedimos desculpas a todos os pais e responsáveis que estavam naquela reunião, realmente fugiu do nosso controle e o que a gente pôde fazer, a gente fez ali na hora, né? É importante a gente comentar também que aqui nessa live não tem a possibilidade de interação de voz de vocês, né? Mas podem comentar aí no chat, que tem professores de olho aí no comentário de vocês, então qualquer pergunta, qualquer dúvida, eles podem responder ao mesmo tempo aí no chat, ou depois a gente responde aqui ao vivo, né? A reunião de hoje, ela tem um caráter de informativo, né? A prefeitura decretou esse estado de emergência na cidade de São Paulo, né, no estado, em todo o estado de São Paulo, e com isso a suspensão das aulas. Mas nós vamos manter em greve, né, e vamos explicar o porquê dessa greve. Então, essa é uma reunião de informação do pessoal que está em greve na MF João 23. Nós nos comprometemos a mantê-los informados, né, e assim vamos fazendo. Então, para começar as falas, vou chamar aqui o meu colega, o Márcio Greike, que é professor também, professor de História, para dar início, então, às falas aí, explicando sobre os motivos da greve. Bem, olá, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo. É uma satisfação a gente estar junto, né? O contato direto, mas como o Will acabou mesmo de explicar, né, nós não podemos fazer essa discussão mais virtual, mais direta, mais interativa. E o contato direto a gente também não pode por causa dessa pandemia. E aí, quando a gente vai refletir sobre a situação atual, nós estamos indo para uma onda maior do que a do ano passado, né? O aumento de casos de contágio bate todos os recordes. O ano passado, ontem, o Brasil representou quase 22% dos casos de Covid, então mais de 20% de todos os casos de Covid, de morte de Covid no mundo, foi só no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós estouramos a barreira de 2.000 mortes. No atentado do 11 de setembro, nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, teve quase 3.000 mortes. Então, a gente está chegando em um dia, quase um atentado de 11 de setembro. E aí, para agravar, né, nós temos que lembrar que há uma escassez de leitos de UTI. Essa escassez de leitos de UTI e também de emergência, então falta leitos em São Paulo, em outros estados, mas especificamente no nosso território, no nosso estado de São Paulo, né? Setores particulares já, algumas hospitais não têm
leitos. Então, se eu cair de moto, quebrar a perna e for precisar de um leito, ser socorrido, eu realmente posso correr o risco de falecer por causa da perna quebrada, de hemorragia, porque não vai ter leito, não vai ter possibilidade da entrada, né, da ocorrência de urgência, porque os hospitais vão estar interditados, eles vão estar incapacitados para fazer esses tipos de atividade. E aí temos ainda um outro agravante, né? O programa de vacinação não está ocorrendo como os governantes previam, está num ritmo muito mais lento, e isso é um problema. Os professores não são grupo prioritário, como ocorrera, diferente do que ocorrera nas outras programas de vacinação. Lembramos que o H1N1, professores foram prioritários no processo de vacinação, e por uma questão muito simples, né? Só o João 23 circula mais de 1.000 pessoas por dia, né? Mais de 1.000 estudantes por dia, mais funcionários, fora outras pessoas que vão lá, faz visita, entrega material, perfeito? Palestrantes. Então, a escola é um lugar vivo, é um lugar em que as pessoas circulam mesmo. E aí, a gente está percebendo que a escola não pode se transformar num lugar que acentue a tragédia. As grandes dificuldades das redes municipais aí nesse sentido, de garantir basicamente o respeito ao protocolo, ao combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. E por uma questão muito simples, falta, né, pessoal, falta estrutura, que uma escola, por exemplo, como a do João 23, dificilmente conseguiria, arrisca a colocar o plano do protocolo em funcionamento, mesmo com todo o esforço da gestão dos professores. Até porque falta profissionais de limpeza, né? Falta quadros de apoio, profissionais que vão dar suporte aos professores. Porque a escola não consegue ser feita somente com professores e alunos. Existe todo um conjunto de profissionais. E esse que a gente chama os profissionais da educação, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma grande dificuldade mesmo, uma grande dificuldade de entender por que colocar em risco as famílias das pessoas se nós podemos fazer em modo remoto. Só que para que o modo remoto funcione, também a gente exige que a prefeitura, né, que a Secretaria Municipal da Educação acelere os seus processos de tablet, de suporte dado aos alunos, para dar aos alunos que possam realmente acessar o mundo virtual, né, com um chip, né. O próprio Estado de São Paulo, nesse sentido, tem uma conta que ele pode usar para poder utilizar a internet. A prefeitura não tem, nem isso. Então, ao mesmo tempo, quando nós exigimos que tenha um suporte adequado, né, um suporte que atendam todos os nossos estudantes, porque não podemos ficar somente com as condições das famílias mais abastadas, das famílias com mais condições, com uma situação melhor. Isso seria acentuar a injustiça. E a escola é um lugar de tentar reduzir essas injustiças sociais. Pelo menos nós, como educadores, que buscamos uma oportunidade melhor para os estudantes da escola pública. Pelo menos nós, educadores, pais, que tem esse ideal de que a escola possa ser um lugar, sim, um lugar para reduzir, não apenas para a manutenção do conhecimento, mas para reduzir a desigualdade e criar oportunidades. Então,
Eu vou deixar a palavra ainda mais para os outros colegas, mas antes de mais nada, eu queria também que a gente refletisse se esses números atuais, que já são estratosféricos, né? Já nós estamos chegando a 280 mil, o estado de São Paulo tem mais de 60 mil, né, mortos, em respeito a essas famílias, porque cada um de nós temos, sim, um parente, um amigo, eu conheço. Então, eu não entendo por que arriscar a vida dos nossos estudantes, dos nossos profissionais, das nossas famílias. Porque se esse número atual, tão grave, imagine se a escola tivesse seguindo à risca o protocolo e todo mundo voltando às aulas. Seria muito pior. E uma demonstração clara, quando a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, traz o recesso agora, ela está sinalizando que nós estamos com a razão, que é verdade, é muito perigoso retornar. Só que 15 dias não vai ser suficiente. Dia 5 de março, teoricamente, aula normal. Não vai ser suficiente. O próprio governador do estado já indicou que os leitos dos hospitais de campanha a mais só ficarão prontos no dia 31 de março. Infectologistas respeitados já estão dizendo que nós estamos num colapso, o colapso chegou. O próximo passo é a situação dos funerários. Então, assim, gente, a situação pode ficar ainda pior se as escolas abrirem. E nós temos uma alternativa. Não é a melhor das alternativas. Essa é a minha primeira live. Não estou acostumado a trabalhar com o mundo virtual, mas nós vamos nos adaptar, nós vamos lutar por essas infraestruturas, nós vamos querer que esse aluno tenha o tablet, que ele consiga o acesso à internet, para ele poder ter o direito à educação e não ficar só dependendo da condição dos pais. Porque, no final das contas, o que nós estamos preservando é vida humana. Ah, mas as crianças não vão ter tantos problemas. Nós fizemos uma pesquisa o ano passado. 30% dos alunos, dos nossos estudantes, convive com os seus avós e avós. Logo, se ele trazem os vírus, se traz o vírus aos seus avós e aos seus pais, se esses pais falecerem, quem vai cuidar dessas crianças? Quem? Não podemos negligenciar isso. E o pior, estudos mostram que as novas cepas, por causa da nossa circulação, o vírus também vai ficando mais forte. Existe a aula de biologia. Como funciona essa seleção natural, né? Mas só para a gente ilustrar, as novas cepas, além de se reinfectar, elas já estão atingindo as crianças, já estão atingindo as pessoas sem comorbidade, as pessoas que, num primeiro momento, não estavam em situação de risco. Então, a escola não pode ser um lugar para que haja um catalisador, um potencializador para o próprio vírus contaminar as famílias. E eu sempre digo, nós do João 23, nós professores, né, nós como educadores, dizemos, a escola é um lugar de vida, não para trazer morte. Mas eu vou passar a palavra para a nossa colega, professora do Fundo 1, Melinda, né, que a gente chama carinhosamente como Linda, que ela é maravilhosa, a referência, para falar um pouco mais, porque essas questões a gente tem que discutir e refletir. A escola é um lugar de vida. Linda, o que diz aí para gente, né? Como no Fundo 1
é difícil essa situação. Eu fico imaginando o professor do Fundo 1 tão próximo das famílias e saber de momentos trágicos, né? Um momento tão feliz, alegre. Linda, eu vou passar então a palavra para a Linda, tá bom? Boa noite a todos, a todas, aos alunos, aos pais, aos professores que estão participando dessa live. Em primeiro lugar, existe uma lista de presença que é um formulário para vocês assinarem que estão presentes na live de hoje, tá? A professora Solange, ela está postando esse linkzinho azul várias vezes para vocês acessarem, né? Vocês clicam, vai abrir um formulário, vocês respondam o formulário que é, assim, basicamente uma lista de quem estava participando hoje. Essa lista de presença é para a escola toda. Alunos do Fundo 1, do Fundo 2 e da EJA, tá? Eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas, mas eu não sei se eu vou dar conta. Então, nisso, os professores que já me antecederam vão me apoiar e depois, logo em seguida, o nosso diretor, o Wendel, tá? Não é fácil para absolutamente ninguém no planeta Terra viver o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes nessa história da humanidade. Não sabemos quando esse vírus vai estar controlado, uma vez que a vacinação ela está ainda bastante devagar. Nós gostaríamos que ela já tivesse sido acelerada, mas enfim, não depende da gente. Não é fácil para os professores do Fundamental 1, assim como não é fácil para o Fundamental 2, para a EJA e menos ainda para a educação infantil. Nem para o ensino superior, que já está autorizado a trabalhar remotamente. No ano de 2020, nós fomos pegos de surpresa. Nós, eu digo todos nós, a humanidade foi pega de surpresa, né? Muitas crianças não tinham e continuam não tendo acesso às tecnologias, porque não tem computador, não tem celular com dados móveis suficientes para baixar as atividades. Muitos professores não tinham todo esse equipamento, toda essa tecnologia. A gente teve que aprender, que alguns de nós, eu pelo menos, e parte dos meus colegas, nós somos de outra geração, em que a gente usava o computador, mas não para fazer as aulas. Então, a gente teve que aprender no ano passado. E muitos erros e muitas falhas aconteceram, de todos os lados. Professores que estavam aprendendo a fazer. Nós tivemos problemas de tecnologia, assim como todos os alunos, né? A internet, ela caía toda hora, enfim, a gente não conseguiu atingir todas as crianças, porque a grande maioria não acessava o Google Sala de Aula, que foi a ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo. O livro Trilhas não chegou na casa de todo mundo, era um livro todo meio desconjuntado, certo? Então, o que ocorre? Muitos erros e muitas falhas aconteceram em 2020. Nós sabemos disso, não só na nossa escola, como também em todas as escolas do Brasil. As escolas particulares menos, porque eles já tinham essa tecnologia à disposição nas suas escolas, tanto para os professores quanto para os alunos. A rede pública foi a que mais apanhou para entender como fazer. Né? Nós não tivemos um curso de formação para dizer, olha, como é que vocês fazem para ajudar o aluno a entrar no Classroom? Nós baixamos tutorial do YouTube para nós aprendermos e depois tentarmos ajudar as famílias. E muitas vezes os nossos colegas é que foram parceiros, colegas que entendem mais dessa tecnologia, que nos ajudavam a ajudar as crianças e os familiares. Nós sabemos que a grande parte das famílias não consegue ajudar as crianças como nós, professores, fazemos. É óbvio, a gente sabe disso. Acontece que, ano passado, a gente achou que em 2021 a pandemia já estivesse controlada e que nós iríamos voltar presencialmente. Mas, infelizmente, foi dando novembro, foi dando dezembro, foi dando janeiro, e a gente percebeu que a situação continua complicada. E o pior, ela está se agravando a cada dia. Então, por isso, quando aconteceu em fevereiro, que a gente estava se organizando para receber 35% das crianças, que é o que a lei prevê, e no caso da nossa escola, em função do tamanho da sala de aula, para manter o distanciamento de 1,5 metro de uma criança para outra,
foi feita uma medição e só comporta 8 crianças. Então, não é que nós não queremos atender, nós não temos como. Para proteger as crianças, os profissionais que estarão na escola, nós precisamos manter o distanciamento de 1,5 metro. Então, são 8 crianças por dia. 8 crianças por dia não é 8 na segunda, 8 na terça, 8 na quarta. Por quê? Porque, imagina, eu sei que para algumas famílias o fato da criança ir um único dia para a escola da semana facilita. Mas facilita em que termos? Porque nós, professores, e aí eu falo por toda a educação infantil, principalmente o ensino fundamental 1, não que isso não aconteça no ensino fundamental 2 e na EJA. O público da EJA é mais de adolescente para adulto. O público do Fundamental 2 é mais de pré-adolescente e adolescente. Tecnicamente, eles têm mais autonomia. Não quer dizer que eles saibam se virar sozinhos, não é nada disso. Eles precisam da intervenção dos professores, do auxílio, do apoio, da explicação, como todos os outros. Mas eles são mais autônomos. Quanto menor, menos autonomia, mais dependentes eles são. Então, nós do Fundamental 1, nós temos uma situação de interferência direta na aprendizagem do aluno. E uma coisa que a gente sempre falou em reunião de pais, isso até 2019, né, que nós tínhamos as aulas presenciais, as reuniões de pais presenciais, nós sempre falamos para os pais, não deixa faltar na escola, a criança que falta muito, ela perde o ritmo. Essa é a nossa situação. A criança tem que ter um ritmo, a criança tem que ter uma rotina. Ir uma vez por semana na escola, ou ficar, por exemplo, pega um grupo de 8 crianças, vem essa semana. Eles vêm de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a semana inteira. Aí na outra semana, outro grupo de 8. Na outra semana, outro grupo. Então, o primeiro grupo, se ele ficar 5 dias seguidos, ele vai vir uma semana a cada 1 mês e meio. Até chegar a vez dele novamente. Gente, isso não é ritmo de aprendizagem, isso não é rotina de aprendizagem. Desculpem, como professora há 34 anos, isso é enganação. É enganação. Nesse momento que nós não podemos atender presencialmente todo mundo, as crianças tecnicamente contempladas, aquelas que iriam vir, que seja uma semana seguida e depois só daqui a 1 mês e meio, você atende aquela criança uma semana, certo? E esse 1 mês e meio que ela vai ficar esperando a vez dela retornar? Ela vai ter que ficar na aula remota. Igualzinho ao ano passado. Então, qual é o problema aí da aprendizagem? O problema é, de novo, o acesso das crianças às tecnologias, aos tablets, aos chips, para que as famílias não tenham, além da despesa da alimentação, que também está comprometida por conta do cartão merenda, para que as famílias não tenham uma despesa adicional a mais, uma vez que, desculpem falar, todos os governadores e prefeitos passaram 2020 inteiro dizendo na televisão que estavam preparando as suas escolas para 2021. Desculpa, se eu sou uma dona de casa e eu tenho uma renda de X dinheiro, eu vou no supermercado e eu gasto aquilo que eu posso. E eu já tenho que me precaver para o mês seguinte. Eu faço um planejamento financeiro do que eu recebo. Claro que muitas vezes eu faço prestação, porque eu não consigo pagar à vista, né? A gente faz os boletos e vai se virando. Uma vez paga um, outra vez paga outro e vai se virando. Com os governos a mesma coisa. Eles têm equipe financeira, equipe técnica para verificar que eles já tinham que ter providenciado isso para o 1º dia de fevereiro. Eles tiveram um ano inteiro para se preparar. Como que não estão preparados? E aí, de novo, é que as crianças e os professores é que vão ficar com essa conta nas costas. É inacreditável isso. Por quê? Porque nós, professores, já gastamos ano passado do nosso bolso. Porque imagina o que é ficar com um computador ligado 14, 16 horas por dia. A maioria de nós, os computadores pifaram. Eu estou no meu 3º computador. Eu sei que ninguém tem nada a ver com isso. Mas para quê? Para tentar manter em 2020 as crianças tendo aula.
Inclusive, nós atendemos pelo WhatsApp exatamente porque as crianças não conseguiam acessar o Classroom por todos os motivos tecnológicos que já foram falados. Agora, qual é a situação de 2021? 2021, nós gostaríamos de estar trabalhando com as crianças remotamente, ou seja, através das aulas postadas no Classroom, que é o Google Sala de Aula, através do Google Meet, através de outras ferramentas que a gente aprendeu a mexer no ano passado, né? Para quê? Para que possamos voltar todos, alunos e professores, com segurança. Eu não vou repetir tudo que já foi dito anteriormente, da falta de estrutura das escolas, da questão da falta de funcionários, da questão de que a pandemia está descontrolada, as novas cepas. Vocês estão acompanhando os noticiários, vocês sabem o que está acontecendo no Brasil inteiro e em parte do mundo. Tem lugar que já conseguiu controlar e tem lugar que ainda está meio descontrolado e nós somos um deles. Mas a questão é, nós entendemos perfeitamente a agonia das famílias pelo fato das crianças estarem em casa sem as atividades. Mas se nós enviarmos, como muitos pais falaram, mas professora, manda para nós, mesmo pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, manda as atividades remotamente. Gente, não é porque nós não queremos mandar. A prefeitura não autorizou. A prefeitura quer todos os professores dentro da escola e dando aula presencialmente para 8 crianças por dia. Os demais, né, que todas as nossas salas têm 32 para cima. Cada sala tem, uns tem 33, outros 40, outros 39, outros 38, enfim. Os demais ficam em casa. E ficando em casa tem que acessar remotamente. E continuam com o problema da internet. Continuam com o problema de não ter os dados móveis, né, o celular, o computador, enfim. Nós não podemos estar enviando remotamente as atividades se nós não estivermos presencialmente na escola. E remotamente para as crianças que não serão atendidas. Para as crianças que estão atendidas, elas estão ali sentadas na frente do professor. Para as crianças que estão em casa, é remotamente. Mas ficar só remotamente, a prefeitura não autorizou. E a nossa briga é justamente essa. Que a gente possa ficar remotamente, como em 2020, até termos uma segurança para que as crianças, os professores e os familiares das crianças e dos professores, e aí eu estou incluindo os adultos da EJA e o pessoal do Fundo 2, enfim, todos os profissionais da educação, todos os familiares dos nossos alunos, tenhamos segurança para estarmos na escola, porque por enquanto essa segurança não existe, tá? Nós temos aí noticiários muito mais pela internet do que pelas emissoras de TV, de muitas escolas particulares que se diziam preparadas e, infelizmente, crianças foram contaminadas, familiares e tudo mais. Nós gostaríamos, sim, de estar mandando atividades, mas não tem como a gente fazer isso, porque nós estamos em greve em função de que nossa briga é para mandar as atividades remotamente e não estarmos presencialmente até que tenhamos segurança para o retorno. Como a prefeitura não aceita de jeito nenhum que a gente fique apenas remotamente, se a gente mandar remotamente, eles não reconhecem isso como trabalho. Não reconhecem, porque você não está lá presencialmente na escola, então você não está trabalhando. Para a prefeitura estar trabalhando é estar dentro da escola. Se você estiver em casa, mandando as atividades, não é trabalho. Apenas é trabalho para os professores que estão autorizados em função de problemas de saúde. Pessoal que tem comorbidades ou acima de 60 anos, está autorizado a ficar em casa e trabalhar com os alunos de casa. Nós não. Então, em função disso, é que a gente está nessa briga. E aí eu queria tranquilizar um pouco os pais. Nós já preparamos planos de ações, de planejamentos, de aula, daquilo que nós precisamos recuperar das aprendizagens. Nós temos o conhecimento disso, nós estudamos para isso. Nós, professores, sabemos o que um quinto ano, um sexto ano, um quarto ano, um primeiro ano precisa aprender. Estou dando alguns exemplos. E nós sabemos o que precisamos recuperar em relação a 2020. Então, nós temos como fazer isso, mas nós não estamos tendo autorização para isso. Esse é o nosso problema. Assim que a gente tiver autorização para estar trabalhando com essas crianças de uma forma mais segura,
pode ter certeza que a gente vai estar dando apoio para todas as crianças com dificuldade, desde que elas recebam o tablet, o chip. Por quê? Porque senão elas vão continuar sem ter as aulas, né? Porque não tem como atender 100% das crianças, ou seja, os 32 alunos que eu tenho matriculados na minha turma, por exemplo. Eu tenho que atender 8 por vez e, portanto, os outros que ficarem sem atendimento é através de atividades que vão ter que acessar ali o Google Sala de Aula e contar com a ajuda dos familiares. Então, eu sei da agonia dos pais. Nós, professores, a gente respeita essa agonia, essa preocupação de vocês, porque também é uma preocupação nossa. Nós também estamos preocupados com a aprendizagem das crianças. Mas o que a gente não está aceitando é fazer essa enganação. Porque atender pouquíssimas crianças, elas seriam o quê? Aquelas crianças que vão ter o atendimento presencial. E as demais? As demais continuam no remoto. Isso não é atender crianças. Não tem como. Essa forma de rodízio não garante aprendizagem. Por quê? Aqueles que foram contemplados com o dia, eles vão perder o ritmo, porque eles vão voltar depois de uma semana ou depois de um mês e meio, por conta do rodízio. Essa perda de rotina, essa perda de ritmo, para nós professores, é bastante conhecida. A gente sabe que uma criança precisa de contato diário. Então, o que ocorre? Nesse momento em que as coisas estão descontroladas em relação ao coronavírus, nós precisamos atender a todos. E o jeito mais democrático que dá para atender a maioria é remotamente. Porque você vai estar fazendo, como, por exemplo, hoje a gente está fazendo essa live. Mas a gente podia estar entrando pelo Google Meet, como a gente sempre fez anteriormente. Não fizemos agora porque está tendo essa invasão de hackers, como já foi dito. Mas com as crianças dá para entrar pelo Google Meet, dá para conversar com as crianças, dá para fazer videochamada, dá para atender no particular aquele que está com mais dificuldade remotamente. No presencial, você vai atender 8 e não os outros. Então, não resolve o problema de aprendizagem. Nem dos que ficam em casa e nem dos 8 que ficarão na escola, por conta exatamente do ritmo. Vocês que já ficaram com essas crianças em 2020, vocês sabem muito bem o que era hoje fazer uma lição com essa criança, daqui a 2 dias ela não lembrava mais coisa alguma. E aí vocês dizem, mas é porque eu não sou professor. Não, é porque ele perdeu o ritmo, a rotina de aprendizagem. A criança, ela precisa, o adolescente, ele precisa de aquilo que a gente chama de hábito de estudo. Cultura do estudo. A criança, o adolescente, ele não pode estudar apenas na véspera da prova para memorizar, porque isso não é aprender, isso é decoreba. Tabuada precisa decorar, mas tem coisas que tem que entender, tem que ler um texto e entender o texto, não tem que decorar o texto, não vai fazer uma declamação de poesia. Então, isso tudo dá para se recuperar, e dá para a gente ir recuperando remotamente até chegar o momento do presencial, que alguns perguntaram, quando vai ser? Eu não faço a menor ideia. O que eu tenho visto hoje, que inclusive eu vi a live do sindicato, e também assisti ali o próprio governador falando, nem as autoridades sanitárias sabem responder. Porque, como muitos colocaram, infelizmente, nós temos aí um atrapalhamento das autoridades. Ao invés de ajudar o país, eles estão se atrapalhando e nos atrapalhando, né? Porque podiam ter resolvido algumas coisas anteriormente que não resolveram. Estão, assim, levando, onde isso vai chegar, não sabemos. Mas o que nós precisamos trabalhar com segurança para nós, para as crianças, para as famílias. Atender o maior número possível de crianças. E isso, infelizmente, neste momento, é remotamente. Claro, as crianças precisam receber o tablet e o chip, porque aquelas que não têm acesso, elas estão sem esse acesso remoto. Mas também no presencial, ir uma vez por semana, ou ir uma semana inteira a cada 1 mês e meio, não é ritmo de aprendizagem, não é rotina, porque nos outros dias que ele não está na escola, ele vai ter que ter o acompanhamento da família, e não necessariamente o acompanhamento do professor o tempo todo. Porque se o professor está das 7 ao meio-dia em sala de aula presencialmente, ele não vai atender o aluno à tarde no ensino remoto, porque ele já cumpriu a sua jornada de trabalho. O ano passado, nós mandávamos as lições de manhã e atendíamos os alunos manhã, tarde e noite, vocês sabem disso. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma situação bastante difícil, em que muitas famílias só estavam à noite para ajudar as crianças.
Então, a questão é que a gente precisa se apoiar, precisa ser parceiro. E nesse momento é extremamente imprescindível, importantíssimo que as famílias estejam do nosso lado, no sentido de recuperar aprendizagens é possível. Nós, professores, sabemos fazer isso. Pode levar um tempinho um pouco maior do que inicialmente a gente pensava, mas é possível, nós já fizemos isso. Eu sou testemunha de que quantas crianças, eu e todos os demais professores que um dia na vida já pegaram alunos lá no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, no 7º, sem estarem alfabetizados, nós conseguimos alfabetizar. É claro que ele ficou com defasagens que ao longo dos anos a gente foi tentando recuperar. Mas nesse momento, o que a gente precisa é preservar a vida de todos. De todos. E a única solução que a gente tem é o ensino remoto, por enquanto. E que a prefeitura não está autorizando. Por isso a nossa greve, tá? E por isso não podemos estar mandando atividades para as crianças fazerem em casa. Porque não podemos trabalhar remotamente, porque não nos foi permitido. Ok? Mas eu me solidarizo em nome de todos os professores da MF João 23, Funde 1, Funde 2 e EJA. Me solidarizo com os pais, com os avós, com os tios, enfim, com qualquer familiar que está tentando ajudar essas crianças, esses adolescentes, está tentando fazer o melhor com aquilo que pode, com aquilo que tem. Gostaríamos de estar podendo fazer muito mais pelas crianças e esperamos que essa situação se resolva até o dia 1º de abril, que é quando termina esse recesso escolar antecipado. Que, na verdade, o recesso ia acontecer em julho e o governo antecipou. Ele puxou o recesso de julho para agora, exatamente para evitar a circulação de pessoas, tá? Em função de que a pandemia está descontrolada. Por quê? Envolve profissionais da educação e famílias indo para cá e para lá, rua fora, seja a pé, de ônibus, de moto, enfim, de um lado para o outro, para que as crianças possam ir para a escola ou possam voltar para casa. Então, são mais pessoas circulando, é mais gente transmitindo a doença. Felizmente, grande parte é assintomático, mas muitos não são. E a gente não tem como saber quem é assintomático e quem não é assintomático, e isso a gente só descobre depois que contraiu a doença, não antes. Então, nós vamos respondendo aí pelo chat, eu vou passar a palavra para o meu diretor, o Wendel, e depois que o Wendel falar, nós vamos responder algumas questões aí que, porventura, os professores não conseguiram responder no chat. Infelizmente, essa interação que a gente estava acostumado no Meet, que eram os pais falando diretamente, ela não foi possível por conta da invasão aí de hackers que está acontecendo em todas as reuniões de pais, escolas da rede municipal e também da rede particular e da rede estadual. Então, eu vou pedir para o meu diretor finalizar e depois a gente continua a conversa. Mas, de novo, aprendizagens se recuperam. Fiquem tranquilos. Nós somos profissionais da educação, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos o que nós estamos falando. E quando as coisas estiverem mais esclarecidas, que a gente puder atender as crianças remotamente, pode ter certeza que nós vamos fazer o nosso melhor. Não estou dizendo que a gente está dando garantias, não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor e as famílias vão poder falar conosco e dizer, olha, não está bom assim, eu quero que vocês mudem, eu quero que vocês façam. Ok? Então, vamos continuar aí com o diretor Wendel. Eu passo para ele. Oi, boa noite. É difícil desejar boa noite quando a gente passou de 3.000 mortos, né? No começo, o professor Márcio falou que era 2.000 e poucos por dia, hoje foi 3.149 mortos pela Covid. Eu não queria mesmo iniciar meu contato com vocês dessa forma, remota e falando de um assunto tão grave, mas é a realidade que nos coloca, né? É a realidade que a gente tem. Eu estava aqui acompanhando o chat e pensando, poxa, que bom que as famílias reconhecem tanto a importância da escola, né? Uma pena que precisou uma pandemia afastar a gente da escola para esse reconhecimento vir. E que pena também que eu vejo ainda algumas pessoas, pais, mães, parentes de alunos, ofendendo as professoras ali no chat. Isso é muito duro da gente ver, né?
E não dá para entender. Essas famílias, elas querem a professora de volta, elas querem a escola, ou elas não gostam da professora, elas não gostam da escola, elas querem ofender e atacar. É difícil de entender. E eu conheço tudo que essas professoras e professores antes de mim falaram, é verdade. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a nossa greve, ela não queria esse recesso agora, porque eu acho que é o que vocês estão estranhando, né? Tava pouco o que estava acontecendo de lição para as crianças, e aí agora não tem nada, até o dia 5 de abril. E não era isso que a nossa greve queria, não é isso que essas professoras querem, que esses professores querem. A gente quer que as crianças, os adultos, os adolescentes tenham verdadeiro acesso à aula remota. E como isso? Através dos tablets. Porque a gente sabe que muitos de vocês não têm um celular para disponibilizar para as crianças. A gente sabe que muitos de vocês não têm internet em casa. Então, a gente quer que a prefeitura dê esse material, que a prefeitura forneça para vocês acesso à internet. E a prefeitura já comprou esses tablets. Mas a gente entende que errou quando botou as professoras e professores de volta na escola para atender apenas 8 crianças. Como que eu, o diretor, vou escolher quem são 8 crianças que podem ter aula numa escola uma sala de 32? Não é justo. E a escola é um lugar de justiça. A escola é um lugar de democratizar. Então é por isso da greve. Esse recesso que se inicia hoje, ele vai ajudar a diminuir a transmissão, ele vai ajudar a prevenir que a escola vire um covidário. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias, mas só nesse momento aí de retorno, o número de pessoas que passaram pela escola e que se infectaram ou morreram é muito grande, né? Sejam professoras, sejam parentes de professoras, sejam parentes dos alunos. Então, o governo agora recua, pede a antecipação do recesso de julho, mas a gente entende que 15 dias não é o suficiente. Porque, como eu vejo as famílias dizendo ali no chat, as crianças precisam de aula. As professoras, elas querem dar aula. A gente precisa que, no mínimo, as aulas virtuais aconteçam. E a gente sabe que isso é através dos tablets, isso é através da internet de graça para vocês. Então, essa é uma das nossas exigências, né? Que a gente tem estrutura para dar aula, como eu vi um pai ali, eu acho que o Jairo dizendo, que era preciso aula online, né? Não só mandar as lições na plataforma, a gente concorda, mas é preciso que as professoras e os professores tenham condições de fazer essas aulas online. E essa é uma das nossas exigências. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que o momento é difícil. O momento é um momento de ataque à nossa vida, ao nosso tipo de vida. Ninguém aqui estava acostumado a receber ordem de ficar em casa. Ninguém estava acostumado a não poder ir trabalhar, a não poder ir no bar, a não poder ir na igreja, a não poder ir sem máscara aonde quisesse. A gente sabe que a vida está difícil, a gente sabe que a vida é complicada. Mas o que eu queria dizer para vocês é que não é momento de abrir mão dos direitos, não é momento de atacar quem está próximo da gente, atacar quem está pedindo para trabalhar com segurança. É o momento de ter mais direito. Então, a gente entende que é preciso também que vocês tenham acesso pleno a material escolar, ao auxílio merenda, porque se o menino de vocês está na escola, ele vai ter merenda. Então, se ele está em casa, todo mundo tinha que receber aquele cartão de merenda, que ano passado demorou muito e não veio para todo mundo. A gente acha que todo mundo tem que ter uniforme, a gente acha que os pais e as mães das nossas crianças têm que ter um auxílio que não é só emergencial, né? É para ser um auxílio cidadão, que dê para as pessoas pagarem todas as contas delas por dia, né? Por mês, para viverem, para passar a pandemia em casa efetivamente, porque senão as pessoas vão sair para trabalhar mesmo. É claro que a gente se preocupa muito com a educação, a gente escolheu isso para a nossa vida, né? A gente é especialista em educação. Os professores e as professoras de vocês é que são os pensadores em educação. São os professores e as professoras que praticam a educação e que estudaram para isso. E que encontram os erros no dia a dia e tentam corrigi-los, né?
São esses professores e professoras aí que pesquisam e produzem conhecimento na educação. Só que a gente pouco tem sido ouvido. A gente pouco tem conseguido falar. A gente pouco tem conseguido dar opinião aí nesse processo de educação remota. E a gente acha que não. A gente acha que se na saúde é o médico que está falando, na educação quem tem que falar são os professores e as professoras. É como a professora Ermelinda falou, a gente sabe fazer educação. A gente sabe o que é preciso para educação. A gente sabe sentar e dizer que aquele material trilhas, por mais que foi emergencial, precisava de alguns retoques. A gente sabe que não dá para o governo falar, olha, passa todo mundo de ano. Porque eu vi muita gente no chat reclamando também que não está conseguindo entender por que as crianças foram aprovadas automaticamente. Isso não passou também pelas mãos dos professores e das professoras, né? Isso já veio de cima. Então, é esse o motivo da nossa greve. O que eu quero dizer para vocês, para terminar, é que a escola agora está fechada por uma decisão da prefeitura. Não foram os professores e as professoras que quiseram, que optaram por isso. No dia 5 de abril está previsto o retorno, mas a gente acha que sem vacinação para todo mundo, não é só para professor e professora, a gente acha que não vai dar muito certo e que nesse período a escola vai atender vocês pelo telefone e pelo e-mail. E que nesse período a gente, enquanto professor, professora, escola, vai estar se organizando para pensar o melhor jeito de atender essas crianças quando voltar. E o que a gente pede para vocês é que tentem mesmo ficar em casa. A gente pede para vocês é que tentem entender o que é esse momento e o que é essa organização dos professores e das professoras, né? Não dá para pensar que a gente está dentro da escola e está lutando contra a educação. Não é isso. A gente está dentro da escola e está lutando por uma educação de qualidade para todo mundo. Não só para quem tem dinheiro para comprar um celular. Não só para quem foi escolhido para ir para a escola naquele grupo de 8. A gente quer que a educação seja para todo mundo, igual era antes. Só que a gente precisa que ela seja boa, que ela tenha qualidade. Então, a nossa greve é nesse sentido. O recesso se inicia hoje, e esse recesso é para todo mundo, para quem estava em greve e para quem não estava. Na nossa escola, a gente tinha também professoras que não estavam em greve, e elas estavam postando na plataforma, mas a partir de hoje elas não podem mais. E isso também não foi uma escolha delas, né? Porque tem muita gente aí perguntando, mas por que vai parar a lição online? Não, agora não vai ter mais, só em abril. E é por isso que eu reforço para vocês, né? Estou sendo repetitivo, mas é para deixar muito claro. Esse recesso agora não era uma coisa que a gente queria. A gente não quer parar de dar aula. A gente quer conseguir dar aula com segurança e para todas as crianças. É uma boa noite.